Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. É o Decreto-Lei 4.657 de 42. É a antiga Lei de Introdução ao Código Civil. Essa nomenclatura foi alterada em 2010 para Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que foi muito acertada, ficou muito melhor, visto que a lei de introdução ela não faz parte do Código Civil. Então, apesar dela vir anexada ao Código Civil antes do Código Civil, ela não faz parte do Código Civil. É uma lei separada que, além de se aplicar ao Código Civil, se aplica a todos os ramos do direito, tanto o direito público como o direito privado. Então, o Código Civil ele regula apenas as normas de ordem privada. Já a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro disciplina o âmbito de aplicação das outras normas jurídicas, ou seja, ele é aplicado a todos os ramos do direito e ela disciplina o âmbito de aplicação das outras normas. Então, vacatio legis, lei no espaço, lei no tempo, então ela regula a aplicação das outras normas. É por isso que ela é chamada de norma de sobredireito ou norma de apoio. Conceito de lei. Lei é uma norma escrita emanada do poder legislativo com caráter genérico e obrigatório. Para entender melhor esse conceito, vamos às características da lei. Generalidade ou impessoalidade. A lei se dirige a todas as pessoas indistintamente, ou seja, a lei é para todos, não para alguma determinada pessoa. Existe uma exceção a essa característica da lei, que é a lei formal ou singular, que é a lei que se aplica a apenas uma determinada pessoa, como por exemplo o Congresso Nacional aprova uma lei que concede pensão a uma personalidade pública que está passando por necessidade. Essa é uma lei singular, que vai valer apenas para aquela determinada pessoa, mas em regra a lei é genérica, se aplica a todos indistintamente. Segundo a doutrina, apesar de ser aprovada pelo Poder Legislativo, a lei formal ou singular não seria lei, porque lei tem que ser genérica. Ela seria um ato administrativo com forma de lei. Então tem essa observação aí dessa posição doutrinária. Uma outra característica da lei é a obrigatoriedade e imperatividade, que significa que o descumprimento da lei autoriza a aplicação de uma sanção para o infrator. Terceira característica da lei, permanência ou persistência, que significa que a lei não se exaure, não se esgota numa única aplicação. Ela se aplica a um caso e continua sendo aplicada, continua abstratamente regendo outros fatos. Ou seja, não é porque usou uma vez a lei que ela para de ser válida, não. Ela é permanente, ela é persistente. Então, característica da permanência e persistência se aplica a todos os casos abstratamente. Outra característica da lei, autorizante. Isso porque, se a lei for violada, o ofendido pode pleitear uma indenização por perdas e danos, caso ele tenha algum prejuízo com a violação da lei. Então, autoriza perdas e danos pelo lesado. É nesse aspecto que as leis se distinguem das normas sociais ou de etiqueta. Por quê? Porque se o indivíduo violar uma norma social, uma norma de etiqueta, não existe sanção, não existe perdas e danos. Já no caso das leis, o descumprimento autoriza que o lesado pleiteie perdas e danos. Classificação das leis. Quanto à força obrigatória, ela pode ser cogente ou supletiva, também chamada de permissiva. Então vamos ver primeiro a classificação quanto à força obrigatória, que diz que a lei pode ser cogente, também chamada de lei injuntiva. É a lei de ordem pública, que não pode ser modificada pela vontade das partes e nem mesmo pelo juiz. Dentro das leis cogentes, essa classificação se divide entre
leis cogentes imperativas e leis cogentes proibitivas. A lei cogente imperativa é que ordena um certo comportamento, como por exemplo, o comerciante é obrigado a vender mercadoria a quem quer que seja. Quem estiver interessado em comprar, ele é obrigado a vender. E a lei cogente pode ser também proibitiva, que são as que vedam certo comportamento. Por exemplo, o Código Civil veda a doação universal. Doação universal é aquela que o indivíduo doa todos os seus bens sem guardar o mínimo necessário para sua subsistência. Esse comportamento, essa situação é vedada. Então, lei cogente proibitiva. Além de cogente, a lei pode ser também supletiva, também chamada de permissiva, que são as leis dispositivas, são as leis que protegem interesses particulares. Essas leis podem ser modificadas pela vontade das partes. Um exemplo são a maioria das leis contratuais. Elas podem ser modificadas pela vontade da parte. É claro que nem todas as leis contratuais são permissivas, mas a maioria delas são. Um exemplo de lei contratual que não é permissiva é essa que eu acabei de falar da doação universal. Porque, apesar de ser permissiva, a parte poder alterar de acordo com a sua vontade, não existe a possibilidade da doação universal. Ou seja, o doador sempre tem que manter um mínimo para sua subsistência. Uma outra classificação é quanto à intensidade da sua sanção. Nessa classificação, a lei pode ser perfeita, mais que perfeita, menos perfeita e imperfeita. As leis perfeitas são aquelas que têm como sanção para sua violação a invalidade do ato ou negócio jurídico. Ou seja, se a lei violar, quando a lei é violada, o ato vai ser ou nulo ou anulável. Quanto à intensidade da sanção, ela pode ser também mais que perfeita, que é quando a lei traz uma dupla sanção, que quando violada, além do negócio jurídico ser nulo ou anulável, também terá uma pena. É o caso, por exemplo, da bigamia. Não só o segundo casamento que ocorrer na vigência do primeiro vai ser nulo, como também existe uma pena no Código Penal para o crime de bigamia. Ainda quanto à intensidade da sanção, as leis podem ser menos perfeitas, que são aquelas que, se violadas, a sanção vai ser diferente da nulidade ou anulação do negócio jurídico. Então, vai haver sanção para sua violação, mas o ato ou negócio jurídico continuam sendo válidos, mas a sanção é diversa da anulação ou nulidade. Um exemplo é o caso do divorciado que se casa novamente antes de fazer a partilha dos bens. Ele pode se casar? Pode, porém a sanção é que ele deve se casar no regime da separação de bens. Então é obrigatório que ele se case no regime da separação de bens. Ainda quanto à intensidade da sanção, a lei pode ser imperfeita, que é aquela que, se violada, não acarreta nenhuma consequência jurídica. Um exemplo bom, no caso aqui de São Paulo, que tem uma lei municipal, que sempre está fixada nos elevadores, que diz: antes de entrar no mesmo, verifique se o elevador está parado neste andar. Então, antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo está parado neste andar. Se você não verificar se o elevador está ou não parado nesse andar, não tem nenhuma sanção. Então, é uma lei imperfeita. Lei de efeito concreto é aquela que produz efeitos imediatos. Por exemplo, a lei que proíbe certa atividade. Então, ela tem um efeito imediato. A lei, ela traz em si mesma o efeito pretendido. Em regra, contra a lei não cabe mandado de segurança. Porém, se for essa lei que estamos falando, que é a lei de efeito concreto, caberá mandado de segurança. Isso porque a lei de efeito concreto se assemelha aos atos administrativos, cujos efeitos também são imediatos. Logo, em regra, não se cabe mandado de segurança contra a lei, salvo se for lei de efeito concreto. Agora eu vou trazer o conceito de código, consolidação, compilação e estatuto. Código é o conjunto de normas estabelecidas por lei que regulam de forma unitária um determinado ramo do direito. Por exemplo, Código Civil, Código Penal, Código de Processo Civil, Código de Processo Penal.
Logo, é uma regulamentação unitária de um determinado ramo do direito. O código depende de lei, mas a lei já nasce para ser um código. Ou seja, são leis para um determinado ramo do direito. Consolidação é a consolidação de leis que já existiam antes. Por exemplo, consolidação das leis do trabalho, CLT. Então, é uma consolidação de leis que antes eram esparsas pelo direito. A consolidação pode ser feita por decreto ou por lei. Compilação é um repertório de normas organizadas por ordem cronológica ou por matéria. Então, compilação é aquilo que as editoras fazem. Então, por exemplo, tem a compilação de normas penais. Então, tem o Código Penal, o Código de Processo Penal, algumas leis penais. Então, uma compilação que algumas editoras fazem de uma determinada matéria ou seguindo a ordem cronológica. Então, todas as leis seguindo a ordem cronológica. Estatuto é a regulamentação unitária dos interesses de uma categoria de pessoas. Por exemplo, o Estatuto do Índio, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, Estatuto da Mulher Casada, Estatuto do Funcionário Público. Por que o Código de Defesa do Consumidor não é um estatuto? Isso porque todas as pessoas, em algum momento, são consumidoras. Então, é um código e não um estatuto. Vigência das normas. O direito ele é uno. A divisão do direito por ramos é apenas por fins didáticos. Então, a vigência das normas é aplicada a todos os ramos do direito, que é justamente o que a gente está falando da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. É aplicada a todos os ramos do direito, não só ao Código Civil. O artigo 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro nos traz que o Brasil adotou o sistema de vigência único, sincrônico ou simultâneo, que diz que a lei entra em vigor de uma só vez em todo o território nacional. Ou seja, diferente do sistema sucessivo, que as leis vão entrando aos poucos no território nacional, então entrou no estado A, depois entra em vigor no estado B. Não, o nosso sistema é o sistema de vigência único, que a lei entra em vigor no território nacional de uma só vez. No silêncio da lei, ela entra em vigor 45 dias após a publicação. Se é uma lei brasileira que vai ser aplicada no exterior, 3 meses após a publicação. Claro que se expressamente ela prevê, ela pode adotar esse sistema de vigência sucessivo, que ela vai entrando em vigor aos poucos nos estados. Mas no silêncio, se ela nada falar, ela terá esse sistema de vigência único. E aí vai entrar em vigor 45 dias após a publicação. Vacatio legis ou vacância da lei é o período que medeia entre a publicação da lei e sua efetiva entrada em vigor. A finalidade da vacatio legis é fazer com que os futuros destinatários conheçam melhor a lei e se preparem para melhor aplicá-la. A vacatio legis, ela não é princípio constitucional, ou seja, a Constituição não impõe isso. Então é possível que a lei entre em vigor imediatamente se a lei assim dispor. Então ela pode entrar em vigor na data da sua publicação. Mas, em 2 hipóteses, a vacatio legis é obrigatória, ou seja, a vacatio legis vai ser princípio constitucional, ou seja, vai ser obrigatória em 2 hipóteses. Primeira, a lei que cria ou aumenta a contribuição para a Seguridade Social. Isso está no artigo 195, parágrafo 6º da Constituição Federal. Nesse caso, a vacatio legis é obrigatória. O segundo caso em que a vacatio legis é obrigatória é no caso da lei que cria ou aumenta tributo. Isso está no artigo 150, inciso 3, a linha C da Constituição Federal. Não só ela entra em vigor 90 dias após a publicação, como ela ainda tem que observar o princípio da anterioridade. Em 3 hipóteses, no silêncio da lei, ela vai entrar em vigor imediatamente após a sua publicação. Então, essas 3 hipóteses, a lei entra em vigor imediatamente após a sua publicação. Atos administrativos, emendas constitucionais e a lei que cria ou altera processo eleitoral. Nesses casos, é proibida a vacatio legis, né? Não se aplica a vacatio legis. Ela entra em vigor imediatamente após a publicação. Só um parênteses, essa lei que cria ou altera o processo eleitoral,
ela não tem a vacatio legis, mas ela não se aplica às eleições que ocorram no ano de sua vigência. Então tem que esperar o ano seguinte, a eleição seguinte. Cláusula de vigência é a que indica a data a partir da qual a lei entrará em vigor. Então, no caso dela não ter o silêncio, ela tem que indicar quando ela vai entrar em vigor. Então tem que dizer quantos dias vai demorar para entrar em vigor. Essa lei entrará em vigor 90 dias após sua publicação. Então ela tem que falar. Isso chama cláusula de vigência. Na ausência dessa cláusula, a lei passa a viger em todo o território nacional 45 dias após oficialmente publicada. Em alto mar também, ela espera esse prazo de 45 dias. E nos estados estrangeiros, 3 meses após oficialmente publicada. A contagem da vacatio legis desse prazo se dá da seguinte forma: inclui o dia da publicação e o último dia, e a lei entra em vigor no dia seguinte. E são dias corridos, né? Conta-se dia a dia. Pouco importa se caiu num sábado, num domingo, num feriado, é aquele dia. Conta-se o dia do início, o último dia, e entra em vigor no dia seguinte. Então conta-se todos os dias. Esse prazo ele não se suspende e nem se interrompe. Para as leis que dependem de regulamento para sua execução, o prazo de 45 dias começa a contar da publicação do regulamento e não da publicação da lei. Então, se é uma lei que precisa de regulamento para execução, esse prazo da vacatio legis começa a contar a partir da publicação do regulamento. Se na publicação da lei ocorre algum erro material, se a lei ainda não tiver sido publicada, basta publicar já os artigos errados de forma correta. Porém, se a lei já tiver sido publicada e já entrou em vigor, é preciso fazer uma nova lei. Essa lei é a lei corretiva. No caso da lei corretiva, no silêncio dela, ela entra também em vigor 45 dias após a publicação. Se ao sancionar uma lei o presidente da República inclui novos artigos, há inconstitucionalidade, porque isso viola a separação dos poderes, porque o presidente estaria legislando e ele não pode. No Brasil, não existe esse veto aditivo, em que o presidente acrescenta alguma coisa, nem o veto translativo, que ele altera alguma coisa, apenas o veto supressivo. O local da publicação das leis é o Diário Oficial do Executivo. É essa publicação no Diário Oficial do Executivo que marca o início da contagem do prazo da vacatio legis. Nos municípios que não possuem imprensa oficial, a lei pode ser publicada na imprensa particular. Se não tiver imprensa particular, pode ser a fixação em local público, praça, prefeitura, ou de repente na imprensa oficial de um estado vizinho. De um município vizinho, ou na imprensa oficial do estado a que o município pertence. Princípios. Obrigatoriedade da lei. Está no artigo 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Há uma ficção jurídica de que todos conhecem a lei e devem cumpri-la. A lei se dirige a todos, inclusive aos incapazes. Tem uma exceção a esse princípio no artigo 8º da Lei das Contravenções Penais, em que o juiz pode deixar de aplicar a pena se reconhecer que o réu não tinha pleno conhecimento do caráter ilícito. Então, perdão judicial pela ignorância da lei. Iure norit curia, o juiz conhece a lei, outro princípio. Se tem a ficção que todos conhecem a lei, com maior razão o juiz também conhece. Então, em regra, não se precisa provar que a lei existe nem que ela está em vigor, exceto em 4 casos: direito estrangeiro, direito municipal, direito estadual e direito consuetudinário, que é o direito costumeiro. O próximo princípio é o princípio da continuidade das leis. Esse princípio está no artigo 2º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. A lei terá vigor até que outra lei a modifique ou a revogue, ou seja, só a lei pode revogar a lei. Enquanto não for revogada, ela continua em vigor, porque, como a gente viu nas características da lei, a lei tem efeito permanente, a sua vigência é por prazo indeterminado. Uma exceção a esse princípio é a lei temporária, que já traz em seu texto o período de vigência, que é o caso da lei orçamentária, que dura 1 ano. A não aplicação da lei não implica em renúncia do Estado em atribuir efeito à lei, pois apenas lei pode revogar lei.
Repristinação é a restauração da vigência de uma lei revogada em razão da revogação da lei revogadora. O artigo 2º, parágrafo 3º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro diz que no silêncio não haverá repristinação,